Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso último dia do nosso desafio 20 dias do Visão, capítulo 20 desse livro maravilhoso que eu particularmente amei. Já sabia que ia gostar, mas amei mais do que eu imaginei. E ele é maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado desse desafio, tenham assistido os vídeos, tenham lido o livro, que faz toda a diferença. E fica desde já o meu agradecimento e minha gratidão a todos vocês que estão aqui me assistindo. Então, no vídeo de hoje, que é o capítulo 20, o último capítulo, nossos amigos espirituais vão retornar àquela clínica psiquiátrica que a gente acompanhou durante todo o livro para verificar, analisar como é que está ocorrendo essas sessões de desobsessão, esses evangelhos, esses passos que eles estavam aplicando nesta clínica. E aí, desde já, Manuel Filomeno vai falar um pouquinho a respeito da importância do trabalho, do dever, que só Ele nos edifica, só Ele nos auxilia, nos ajuda no progresso. Ele, junto com o amor, sempre são o quê? Uma fórmula perfeita, Trabalha mais amor para nossa evolução, para o nosso aprimoramento moral e para nossa melhoria espiritual. E aí eu destaquei uma frase lindíssima que ele vai dizer a respeito disso, que vai dizer o seguinte: o dever torna-se virtude quando o objetivo o cumprimento de uma responsabilidade que beneficia outrem ou um grupo social. Porque ele está falando especificamente, obviamente, desse trabalho que eles realizaram dentro dessa clínica. Porque através do trabalho, da caridade e tudo mais, não só da equipe espiritual, mas também da equipe dos encarnados, eles conseguiram então essa caridade do grupo social, de todos que trabalham ali, de todos que ali estão em volta da clínica, seja encarnado ou desencarnado, de todos os enfermos, que são muitos. Então vejam, foi um dever, um trabalho virtuoso, porque auxiliou uma comunidade de pessoas e de espíritos. Posteriormente a isso, então, eles vão dar início a essa reunião desobsessiva. E os espíritos que vão ser ouvidos nessa noite, comunicantes, a maioria deles serão espíritos obsessores que estão obsediando aqueles jovens, aqueles senhores, enfim, aqueles pacientes que têm aquele desvio com o álcool, com o alcoolismo. Então, nesse capítulo, ele vai tratar bastante a respeito dos efeitos do álcool, não só para o organismo, mas principalmente para o espírito. Então, muitos desses espíritos que vão se comunicar vão alegar que eles já estão cansados, eles não aguentam mais ficar ali ligado com aquelas pessoas, só ali perto, absorvendo aquela sensação de bebida, porque os espíritos que ficam conosco quando nós estamos, por exemplo, neste caso, bebendo, eles ficam ao nosso lado porque eles conseguem sentir descendo pela garganta aquela bebida. Então o vício é tão grande que eles ainda estão apegados a essas sensações da matéria, porque são sensações da matéria. Nós sabemos que sem esse corpinho a gente não precisa se alimentar, não precisa beber nada, não precisa dormir, não precisa nada. Então todas essas são sensações da matéria. Então esses espíritos continuam apegados a ela, eles permanecem então ligados a essas pessoas que tomam essas bebidas alcoólicas. E eles vão narrar então que eles estão cansados de ficarem interligados, de ficar sugando aquelas energias daqueles obsediados. E aí Dr. Juliano vai proferir algumas palavras a respeito do alcoolismo, dos estudos que ele fez quando ele era encarnado, que ele achava que era uma relação ligada então com a relação socioeconômica e com a situação que a pessoa estava, mas não, ele viu que o alcoolismo é uma doença que ela não tem classe social. Desde os ricos aos mais pobres, pode haver então esse desvio de conduta. Então, Inácio Ferreira também vai dar continuidade a essas palavras a respeito do alcoolismo e vai dizer então da relação, mais uma vez, da lei de causa e efeito, que tudo que acontece conosco tem um porquê, tem uma razão ligada ao passado
e que tudo que acontece aqui na nossa vida, na Terra, também tem uma relação com o mundo espiritual. Tudo tem alguma relação com o mundo espiritual, com as nossas energias trocadas, com os nossos pensamentos, sentimentos. Então, nada é puramente orgânica, como a gente viu nesse livro muito bem. Tudo é relacionado a uma doença do corpo, mas também com uma doença da alma. E aí, Inácio vai nos dizer: temos vivenciado experiências obsessivas nas áreas psicológica e psiquiátrica. No entanto, em todos os movimentos da existência humana apresentam-se as interferências dos desencarnados sobre os encarnados, assim como destes sobre aqueles. Enfermidades orgânicas de complicada etiologia têm nas suas raízes processos de incidência espiritual muito graves, em decorrência da ingestão de fluidos deletérios pelo paciente ou da sua ação sobre os delicados e complexos mecanismos das redes nervosa, sanguínea, digestiva e respiratória. Então, esse é um pequeno participação do Inácio, mas ele vai falar mais aí a respeito dessa ligação que é tão fácil de ocorrer entre encarnado e desencarnado e a gente não percebe quando é encarnado, mas no próprio livro dos espíritos, os espíritos vão narrar que a gente é quase o quê? Que movido, eles nos movimentam maquinalmente que nem bonequinhos e a gente nem percebe que está sendo levado pelas intuições, pelos desejos, pelos pensamentos desses nossos companheiros desencarnados. Então é importante a gente prestar atenção nisso. E aí, no decorrer das comunicações, eles vão receber mais uma vez a comunicação do justiceiro, aquele espírito obsessor que era ali o chefão dos espíritos obsessores que ficam nessa clínica. Lembro que em outro capítulo ele já se comunicou, mas não resolveu muito. Ele ficou lá um tempo preso com os seus subordinados que se revoltaram. E aí, agora ele vai se comunicar mais uma vez questionando: mas o que vocês estão fazendo aqui ainda? Cadê os meus direitos? Eu estou pedindo aqui, vocês estão me devendo, vocês não estão cumprindo com o seu dever, que é me auxiliar, porque eu é que coordeno aqui e eu não estou conseguindo fazer o meu trabalho direito. E mais uma vez, então, Inácio Ferreira vai conversar com ele e vai dizer: olha, o único coordenador que nós sabemos que existe é Jesus, ele que coordena todos os trabalhos emanados de amor e edificados. Então você não é nenhum desses coordenadores aqui da clínica, muito pelo contrário, porque você está fazendo mal aos pacientes encarnados, aos espíritos desencarnados e pior, mal a você mesmo, só que você não percebe. Então nós estamos aqui como servidores de Jesus, o verdadeiro coordenador, e estamos aqui para emanar juntamente com ele essas energias boas, de amor, de paz, para auxiliar os nossos irmãos. Coisa contrário o que você está fazendo. E aí eles vão relembrar junto, intuitivamente com ele o que aconteceu nas vidas passadas desse chamado justiceiro, para ele estar ali naquele momento, depois de séculos, ainda coordenando todas essas obsessões. Mas é óbvio, como nós vimos no outro capítulo que ele se comunicou, ele acha que é chefe, mas na verdade ele é subordinado a outros espíritos ruins que são superiores a ele, que estão comandando ele para que ele esteja ali naquela clínica realizando aquele trabalho. Então eles vão fazer essa indução e há inclusive a intervenção de Eurípides Barçanufo. Sim, ele participou desse nosso último capítulo, dessa última reunião na clínica, e ele vai então depois tomar a palavra e continuar essa conversação com o justiceiro. E Eurípides vai realmente fazer essa indução para que ele relembre o que ele já fez no passado. Então, por exemplo, ele vai dizendo: relembre, estamos nos porões de Portugal, em Coimbra, no apogeu das perseguições religiosas. Tudo começou com Dom João III, autorizou uma bula assinada pelo Papa reinante a instalar nesse país a nefanda Inquisição, iniciando-se a época das perseguições, em 1565, e aí vai. Reveja você com um semblante cadaverizado, em decorrência da ingestão do ódio, perversidade.
Você tem numa mão o evangelho e na outra você tem o quê? Um foice. E vai caminhando, resmungando. Olha a cena terrível, um pobre homem envelhecido está preso, suplicando, semi-morto e você ali continuando. Enfim, ele vai narrando toda essa indução até que o justiceiro fala: chega, eu não aguento mais ouvir isso e nem recordar, porque tá me vindo todas essas memórias agora e eu não quero mais lembrar dessa situação. Porque é óbvio, ele trabalhou na Inquisição, matou dezenas de pessoas, centenas até, e sofreu por dezenas de anos nas trevas, por essas vítimas, que daí ele virou subordinado então dessas vítimas. E até esse momento que ele não estava se recordando e percebendo, mas ele ainda era subordinado a essas vítimas das trevas, por isso que ele estava ali coordenando essa clínica. Então, aos pouquinhos, ele foi recordando e se entregou, falou que não aguentava, pediu socorro, pediu auxílio. E foi então quando os amigos espirituais o envolveram na paz, no paz, naquelas energias e mais uma vez, como nas outras comunicações, conseguiram fazer com que ele se acalmasse e entrasse naquele sono reformador para ser então devidamente encaminhado. E por fim, nesse capítulo, encerrando com chave de ouro o nosso livro, há uma última comunicação nessa reunião que é do Antônio, aquele espírito que é o benfeitor da clínica espiritual. E ele vai mais uma vez agradecer o trabalho de todos, que foi um sucesso, que agora aquela clínica na Terra é mais um dos pontos de luz de Cristo, onde os espíritos vão se recordar, se encaminhar para realizar trabalhos, para aprender, para produzir outros trabalhos perante a espiritualidade e aqui na Terra mesmo. E vai proferir lindas palavras a respeito então desse dever, do trabalho e do amor, relembrando-nos que a vitória na verdade é de Jesus, não são deles, de nenhum deles, e que Jesus envia seus missionários, os seus trabalhadores em vários pontos do globo, sempre incessantemente, o que nos dá um acalento e uma felicidade de saber. Por fim, como sempre, tem um clímax no final dessas orações, dessas reuniões maravilhosas. Dessa vez caíram gotas perfumadas e coloridas em todos eles, que ficaram obviamente muito felizes e emocionados com o encerramento de mais um trabalho. E é isso, gente. No final todos estão ali reunidos, os fundadores da clínica, os encarnados, desencarnados, a equipe espiritual que foi montada para realizar todo esse trabalho. E mais uma vez expresso a minha gratidão para o encerramento desse livro. Eu adorei, que nem eu disse, espero que vocês tenham gostado de todo o coração, que tenham compreendido também as explicações simplórias nesses vídeos. E espero que vocês continuem aqui acompanhando o canal, porque ele é feito com muito carinho, muito conteúdo interessante pra gente se edificar, se ajudar mutuamente a evoluir, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até os próximos vídeos.